Tem cidades do Rio Grande do Sul que, se você não quiser cruzar com um terreiro ou outro da rua, você aluga um helicóptero, porque dos dois lados da rua tem macumba, dos dois lados da rua. O Ale também comentou uma coisa antes de a gente começar que eu achei interessante, essa questão como conversar para que a informação e esse sentimento chegue até o branco e o branco entenda. E muitas vezes vice-versa, para que o branco consiga, sem dedos, assim, eu não sou racista, eu não tenho preconceito, mas ao mesmo tempo percebendo no dia a dia coisas que a gente traz e a gente precisa entender, peraí, preciso rever isso aqui, né? Como seria essa comunicação? Porque isso é importante até que o senhor está falando aqui sobre o judeu, né? Sem problema nenhum dizer, olha, quando o judeu fala, é importante que fale. Então ninguém está dizendo para parar. Está dizendo, vamos, os pretos que vêm dessa dor também entendermos que quando a gente falar, não é mimimi. Isso. Como é que você, branco, dentro de uma religião onde vem do negro, certo? Você me explicou isso uma vez, na verdade, que tem até uma controvérsia sobre isso, né? Que da Umbanda foi no Rio de Janeiro, que é os brancos, no episódio anterior até. É porque a Umbanda, ela tem uma origem plural. Ela não tem um único ponto de origem para ela toda. A Umbanda, ela é o encontro e o resultado de muitas culturas. Então, cada uma delas tem uma origem diferente. Porque você vai encontrar algo da cultura ameríndia, cabocla na Umbanda, a origem disso é aqui no Brasil, né? E tem algo de uma cultura africana muito forte na Umbanda. Então, esse algo tem origem ancestral, milenar, negra, africana. Tanto da cultura banto, que dá a estrutura do ritual, a maneira de se comunicar com espíritos, quanto da cultura Nagô-Iorubá, que traz os orixás, mas já de uma forma aculturada da maneira como é feita na Umbanda. E há também na Umbanda algo de um cristianismo popular, né? Então a maneira de se relacionar com Jesus na Umbanda, com Maria ou com alguns santos católicos, é uma maneira popular de se relacionar. Então a Umbanda, ela é uma religião de espiritualidade muito popular. A maneira dela se relacionar com o orixá não é a tradicional iorubá, fechada. É algo muito simples, muito popular. Assim como a maneira como você se relaciona com os santos, com o caboclo, com o preto velho. Então ela tem uma origem plural, porque ela tem muitos elementos dentro dela. Mas há alguns marcos importantes para ela mesma, como religião diante da coisa pública, em que você só reconhece depois que tem estatuto, registro em cartório, CNPJ. Então, isso foi conquistado na década de 30. A Umbanda começa a se organizar como religião diante do Estado, surge na década de 30 e surge primeiro pelo grupo de uma classe média branca que praticava, na verdade, um espiritismo popular. Esse espiritismo popular não era aceito pela Federação Espírita de Kardec, a FEB. Então, eles precisavam encontrar um nome e começaram a chamar esse espiritismo popular de um espiritismo de linha. Um espiritismo que recebia a linha dos caboclos, a linha dos pretos velhos. Depois começou a se chamar de espiritismo de Umbanda. Então, eles faziam um tipo de espiritismo e eles conseguem organizar a primeira federação em 1939, por ordem do Caboclo das Sete Cruzilhadas, que incorporava no Zélio de Moraes, que naquele grupo ali fala, isso está se organizando só na década de 30, de 40, 39. Mas pergunta, quem é o mais velho? Aqui desse grupo de espíritas, que estão fazendo um espiritismo popular, que depois é que vai ser chamado de Umbanda, na década de 30 pergunta, entre nós aqui, quem era o mais velho? Então, o mais velho daquele grupo de milhares de pessoas, porque em 1941 tem um congresso com milhares de pessoas brancas, de classe média, que estão vindo do espiritismo. Então fala, quem é o mais velho? O mais velho desse grupo que está vindo do espiritismo, que fazendo esse tipo de espiritismo, é o Zélio de Moraes. Então ele é o mais velho desse grupo que vem do espiritismo, que faz o espiritismo popular, que reza para santo, que reza para orixá, que incorpora o espírito. E aí a gente tem também
no Rio de Janeiro, a tradição afro-brasileira que acontecia no Rio de Janeiro, que é uma forma de... como se fosse uma forma de candomblé, era chamada de macumba, que é uma tradição mais forte da linha Banto, que se equipara muito com o candomblé de Caboclo ou o candomblé Congo-Angola, que acontece em Salvador, na Bahia, no bairro de Cabula, como o terreiro Tumbanjussara. Então o que se fazia no Rio de Janeiro era muito parecido com esse candomblé de Caboclo, mas de uma cultura banto, que começa a rezar para Jesus, para os santos católicos, para os inquices, para os orixás, porque a macumba juntava de tudo e entendia que isso aumenta o seu axé, que no banto se chama moiô. Então a macumba também estava incorporando o caboclo, e é de lá que vem da África o preto velho. E esses espíritas também, mas esses espíritas conseguem então registrar com o nome espiritismo de Umbanda o que eles estão fazendo. E aí a macumba diz assim: o grande porta-voz da macumba ou da tradição afro-brasileira, chamada também era chamada de Banto Ameríndio. Ritual Banto Ameríndio acontecia no Rio de Janeiro. É o que a gente chamava de macumba, né? Então, o maior porta-voz na década de 50 é o Tata Tancredo, que era um grande sambista, um compositor, um homem negro, de origem africana. Ele diz: Umbanda é uma coisa nossa, isso é uma coisa milenar que a gente já faz. Então, mas para diferenciar daquela Umbanda que ficou conhecida como Umbanda Branca, ele lança o nome Umbanda Molocô. Então aqui eu tenho duas origens diferentes para algo que depois vai se tornar um mix de tudo isso, né? Então a origem da Umbanda, ela é plural. Entendi. Ale, meu irmão, queridão, com um aspecto importante que para nós pretos tem uma grande significação. A Umbanda é sincrética na sua origem plural. Certo. Ela traz elementos do catolicismo, traz elementos do kardecismo, traz elementos do candomblé, da religião que atravessou o Atlântico, que veio com o legado dos africanos. Entretanto, ela não é identificada, né, com o catolicismo, ela não é identificada com o kardecismo. Ela é identificada como uma religião de preto. Ainda que a maioria das religiões de matriz, isso é uma coisa da qual eu tenho muito orgulho, viu, Raul? E o Comino já me ouviu falar sobre isso N vezes. As religiões de matriz africana, a maioria esmagadora dos praticantes a maioria é branca. A maioria é branca. Dos praticantes. Dos praticantes. A maioria é branca. Eu sempre cito essa comparação. No Rio Grande do Sul, há estimadamente 75 mil terreiros de macumba no Rio Grande do Sul. Tem cidades do Rio Grande do Sul... Isso você nunca diria, né? Tem cidades, um dos estados mais brancos do Brasil. Tem cidades do Rio Grande do Sul que, se você não quiser cruzar com um terreiro ou outro da rua, você aluga um helicóptero, porque dos dois lados da rua tem macumba, dos dois lados da rua. E eu não sei se tem 7 mil terreiros de candomblé na Bahia. Quer dizer, mas você vê que é uma religião inclusiva. É uma religião inclusiva. Mas é também a composição racial das religiões de matriz africana, ela também é um elemento revelador do racismo, do peso do racismo, porque os pretos estão na base das religiões neopentecostais. Eu não sou daqueles que entendem que todo preto no Brasil tinha que ser macumbeiro, não, viu, Raul? Porque em Israel você tem israelense que não é judeu, você tem israelense que é ateu, você tem israelense que é cristão. Sim, mas são exceções, né? Mas por que você vai querer que todo preto no Brasil seja macumbeiro? Não é disso que se trata. Mas a questão é que a presença dos pretos na base neopentecostal, ela vem sendo confrontada com o fato que você tem hoje o surgimento de uma classe média negra emergente. São jovens negros que ingressaram para as universidades, que estão mais empoderados do ponto de vista cultural, econômico, e que vão para as religiões de matriz africana. Ou seja, qual é uma das conclusões possíveis? Quanto mais o sujeito é empoderado do ponto de vista educacional e econômico,
mais ele se sente livre. A vontade para expor Livre a religião que ele pra quer mesmo ser- seguir, E né? fazer o enfrentamento. Para ser ele mesmo, assim, na sua identidade, né?